Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos renovando em nós a virtude da esperança. Senhor, sem esperança nós secamos por dentro, nós adoecemos, nós morremos. Vem renovar e reacender em nós a virtude teologal da esperança, Senhor, que faz com que nós permaneçamos de pé diante das tempestades, dos problemas, ainda que não sejamos capazes de ver a concretização das Suas promessas. Dá-nos a graça de já tomar posse delas pela esperança. Salvos pela esperança, nós queremos, Senhor, esperar em Ti, confiar em Ti, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, renovando as nossas forças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías 40, versículo 31. Como o padre explicava no início, o livro do profeta Isaías, apesar de ter sido colocado, no compêndio daquilo que a tradição hebraica chama de Neviim, os profetas, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte de Isaías, a segunda, que é chamada de livro da consolação, que começa a partir do número 40, do capítulo 40, e a terceira parte de Isaías. Então o versículo que o padre escolheu está dentro do Deutero Isaías, que é a segunda parte chamada de livro da consolação. E esse livro, gente, ele foi escrito, veja bem, por Isaías enquanto o povo estava no exílio. Então foi um livro escrito para pessoas humanamente sem esperança. Foi um livro escrito para pessoas cansadas, feridas, desanimadas, sobrecarregadas, pessoas que estavam esperando em Deus e não tinham visto a concretização das suas promessas, não tinham visto o que elas pediram acontecer, Então é bom ter isso em mente. Isaías 40, 31. Aqueles, porém, que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Criam asas como de águia, correm e não se afadigam, caminham e não se cansam. Repito, aqueles, porém, que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Criam asas como de águia, correm e não se afadigam, caminham e não se cansam. Veja bem, esse versículo é muito especial. E ele coroa o capítulo 40. Se você for ler o capítulo 40, o que o precede, nós não vamos ler, mas você vai ver que existem algumas promessas de Deus e existe um diálogo, quase um monólogo, que Deus descreve através do profeta Isaías, Deus, através do profeta Isaías, descreve o seguinte monólogo: o meu povo diz a si mesmo, o Senhor não me vê, o Senhor não contempla o meu destino, o Senhor não vê as lutas que eu estou passando, não vê as minhas quedas, não vê as minhas lágrimas. Aí Deus, através do profeta, vai respondendo: como eu não te vejo? O seu destino está nas minhas mãos, a sua vida está no meu coração. E a coroa, o clímax, o ponto alto desse capítulo é o versículo 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha, veja bem, você falar isso aqui para um povo no exílio, você sabe o que é o exílio? Se você não sabe, o padre vai dizer. O povo, gente, estava cercado por inimigos poderosos. Tinham muitos impérios, Tinha o Império Assírio, que sitiou e exilou o reino do norte de Israel. Isaías está falando para esse reino. E existiu o Império Babilônico, que sitiou, dominou e exilou Judá, as tribos de Judá e de Benjamim, que estavam no sul, onde está ali Jerusalém. Então, Isaías está falando para esse povo que tinha sido despojado da sua terra, tinha sido levado como escravos, muitos dos seus soldados tinham sido mortos, algumas mulheres violentadas. Então veja bem, era contexto de guerra, gente? Então esse povo estava numa terra estrangeira, com um idioma estrangeiro, adorando outros deuses, tendo que se adaptar a costumes que não eram os seus costumes. Então era um povo numa situação difícil, mas é interessante, a esperança, ela existe para os momentos difíceis. A esperança é antever, ou seja, é você ver pela fé a bênção que vai acontecer, mas que ainda não chegou na sua vida. Talvez hoje você se encontre, amado, amada, exilada pelo vício seu, ou o vício de um familiar, como nós falávamos aqui, o vício do jogo, o vício da droga, o vício da prostituição, da impureza, no adultério, eu não sei. Talvez você esteja exilado hoje por essa depressão, só Deus sabe o quão difícil é enfrentar isso.
esse transtorno associado à ansiedade, esse medo do futuro, essa perda desse familiar, né? É um contexto que a gente pode categorizar aqui como exílio, né? Você tem os seus exílios, o seu casamento, as suas lutas no seu casamento. Tudo bem, padre, eu sou casado, sou casada, mas eu tenho lutas, às vezes eu sinto um vazio, eu sinto uma não complementariedade dentro do meu matrimônio. São lutas que só Deus sabe, e só você sabe, sabe? Coisas que só você sabe, só Deus sabe. Então, no seu exílio, Deus está dizendo: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E Deus, nesse versículo, já está também dizendo: olha, vocês vão voltar do exílio. O exílio, ele não é permanente, ele é um estado de purificação, é um tempo de purificação, não é? Então, nós vemos o Senhor falando para um povo que está cansado, desanimado, ferido, sentindo-se esquecido por Deus. E veja bem, Deus está dizendo o seguinte: não é você que vai reencontrar suas forças, é Deus que vai conceder. Vou falar sobre isso agora. Vamos analisar cada um desses versículos. Os que esperam no Senhor, né? Esperar vem do verbo cavar, né? Do hebraico. Esperar significava o seguinte: aguardar ativamente, aguardar com tensão espiritual. Eu achei tão interessante quando eu vi essa tradução, essa significado do verbo, né? Tensão espiritual. O que é aguardar ativamente com tensão espiritual? É você esperar no Senhor com essa confiança plena, obviamente, com perseverança, mas também ativamente, não se entregando, né? Fazendo o seu melhor, agindo. Não é um esperar no sentido de agora eu espero Deus que resolva meus problemas. Não, não. Cavar, vecovei cavar, significava, sabe, esperar ativamente. Não se trata de passividade, mas de uma esperança ativa, de uma esperança confiante. Ou seja, eu vou esperar fazendo o meu melhor, eu vou esperar lutando. Quantas pessoas que me mandam mensagem no programa Para Ser Feliz, para as quais eu falo, pessoas que têm depressão, por exemplo, olha, a sua luta hoje, a sua correspondência à graça de Deus, vai ser escolher sair dessa cama, sendo que você gostaria de ficar nessa cama. Vai ser escolher se levantar, escolher tomar um banho, escolher passar um batom, você, né, minha irmã, escolher lavar esse rosto, escolher fazer alguma coisa, ir à igreja, ligar para alguém, sair dessa letargia. Porque veja bem, o vício, a tristeza, a depressão, o problema, ele nos encerra no vício capital que os padres do deserto chamavam assídia, né? A preguiça. A pessoa desanimada, ela tem desânimo para fazer tudo, ela acaba encerrada na inação, na passividade. Não, haja, espere em Deus, mas fazendo o seu melhor. E interessante que o versículo diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas o renovar, o verbo halaf, significava não assim somente você encontrar uma força, mas significava trocar algo velho por algo novo. Não é apenas recuperar o que você já tinha, mas é receber uma força nova, de origem divina. Ou seja, renovam as suas forças, não é que você vai encontrar a força que você perdeu, não. É que você vai encontrar uma força sobrenatural, que não é tua, que é nova, para você fazer o que você precisa fazer. Essa é uma promessa bíblica, e como o Padre Jonas nos ensinava na Canção Nova, promessa feita é promessa cumprida, palavra proclamada é palavra cumprida. Deus está dizendo: eu vou dar uma força nova, uma força sobrenatural. Ou seja, o que é sobrenatural? Além da sua natureza, além da sua capacidade. Padre, eu não aguento mais. É aí que a graça vem. Claro, não estou falando para você não descansar, não estou falando para você ser kamikaze. Não, você precisa, obviamente, como ser humano, se programar para ter as suas horas de descanso, para tentar, durante a sua semana, desligar a sua mente. Mas Deus está falando aqui de algo sobrenatural, infuso, espiritual. Porque às vezes o estado de cansaço, de desgaste, eles chegam num nível que não é um final de semana na praia que descansa, não é um filme, uma série, um passeio que vai te descansar, não, entrou na mente já, sabe, é um cansaço que você não consegue nem nomear. Muitos de nós vivemos isso. Você com essas crianças pequenas, você que tem que trabalhar tanto, você vivendo essa perseguição no seu trabalho, nós na igreja, nós missionários, gente, quanto padre cansado, quanto missionário com burnout, quantas pessoas da igreja cansadas.
Claro, às vezes o cansaço também é por uma imprudência, é uma falta de organização, também, óbvio. Isso aí não preciso nem dizer, são coisas humanas. Todavia, Deus está prometendo: eu te darei uma força que não é tua, uma força sobrenatural, uma força que vem do meu coração para fazer você passar por essas provas e continuar de pé. E existem momentos nos quais a gente experimenta isso mesmo. Às vezes eu percebo, né? Às vezes a gente aqui na nossa missão, vou falar da minha, que eu sou a pessoa que está mais perto de mim mesmo, né? Às vezes você chega de uma missão, de uma viagem fora do Brasil, e você tem que gravar programas longos, que é uma responsabilidade, né, gente? Eu levo muito a sério, eu vou, me preparo, eu rezo, eu estudo, todos nós damos o nosso melhor. Só que às vezes você fala: nossa, eu não tenho condição, eu não tive tempo de fazer, eu estou cansado, eu estou com um fuso horário. Mas estou dando assim esses exemplos pequenos, práticos, mas assim, do nada, parece que vem do nada não, né? De Deus, né? Vem uma força, vem uma clareza, vem uma unção que você fala: nossa, isso não é meu definitivamente. Deus, Ele vai te levando além, né? E o que Ele te dá? O que diz o versículo? Asas de águia, né? Águia na Bíblia, gente, é símbolo de renovação, é símbolo de majestade, é símbolo da força que vem do alto, é símbolo de uma visão superior, né? A águia é símbolo de tudo isso. Então a imagem sugere que quem confia em Deus é elevado acima das circunstâncias, né? As circunstâncias estão aí, a gente está vendo, mas a gente é elevado, é renovado e começa a ver a realidade a partir da perspectiva divina, né? A partir da perspectiva divina. Por isso que João é chamado também de águia, né? O evangelista João, ele é descrito com a imagem da águia, porque ele fala da cristologia, aquilo que a gente chama no estudo, né? Cristologia elevada. Ele vê tudo do céu a partir de Deus, ele tem uma visão muito mística, espiritual. E a gente também precisa, recebendo de Deus asas de águia, não é ser aleluiados, alienados, mas ver tudo a partir de Deus. Porque se você vê um fracasso, um fim, só com uma perspectiva humana, ele nada mais é do que um fracasso e do que um fim. Mas se você vê o fracasso, se você vê o fim com asa de águia, ou seja, com olhar de águia a partir de Deus, a partir do alto, você vai ver que no fim tem um começo. Você vai ver que da morte brota uma ressurreição. Você vai ver que da cruz brota um novo começo, assim como aconteceu com Jesus. É preciso ter esse olhar transfigurado, esse olhar a partir de Deus. Olha o que São Gregório de Nissa, doutor da igreja, dizia no seu comentário aos Salmos, página 44. A águia simboliza a vida do ser humano espiritual, que sobe às alturas por um movimento que não é da carne, mas da esperança que o projeta para o invisível. Olha que forte isso aqui, só isso aqui, meu amigo, daria para a gente meditar até 2 da tarde. A águia, olha o que os doutores da igreja estão dizendo, vou ler novamente, São Gregório de Nissa. A águia simboliza a vida do ser humano, a vida espiritual do ser humano, que sobe às alturas por um movimento que não é da carne. Você, com a sua carne, com as suas forças, não teria condição, mas da esperança que o projeta para o invisível. A esperança em Deus não é um sentimento, gente, ela é uma virtude que nos projeta para o invisível. Ou seja, você ainda não está vendo a conversão daquela pessoa, você ainda não está vendo o fim desse exílio, você ainda não está vendo a renovação da sua família, você ainda não está vendo as graças que você busca, mas a esperança te projeta para o invisível. Você lança suas raízes em Deus e enxerga tudo isso a partir de Deus, né? A partir de Deus, sabe? Olha, então isso é muito forte. A esperança precisa nos projetar para o invisível. São João Crisóstomo diz: quando Deus promete que os que esperam nele correrão sem cansaço, Ele está mostrando que a energia vem dele, não do ser humano. A nossa parte é esperar ativamente. A força nos será dada. Suas coleções, página 56. A nossa parte é esperar ativamente. A força nos será dada. Esperar ativamente é esperar rezando, é esperar confiando, é esperar fazendo o que você precisa fazer. Por exemplo, você é desempregado, eu espero que Deus me dê um emprego. Vai entregar currículo, vai conversar com pessoas, né? Hoje se fala tanto do networking, né? Às vezes você precisa de um trabalho, mas não espera só o anjo vir assim, olha, bater e falar assim, receba o seu serviço. Não,
Conheça pessoas, talvez uma pessoa que conhece outra, que conhece alguém que está empregando. Esse relacionamento é importante também. Deus abre portas através das outras pessoas, e a gente tem que entender que às vezes pessoas que Ele coloca na nossa vida são manifestações concretas e diretas da sua providência, né? Da sua providência. Então você que está num momento de cansaço, receba agora do Espírito Santo essas asas de águia. Enxergue tudo a partir de Deus, né? Outra característica interessante da águia, que ela é símbolo de renovação na Bíblia, porque você sabe que a águia, quando chega ali no auge da sua idade, que era para ela morrer, ela vive aquele processo de renovação, né? Ela bate para arrancar o seu bico, bate com o biquinho, a boca na rocha, recebe um novo bico, novas plumagens, né? Então, Deus talvez está permitindo aí que você viva purificações, podas, cruzes, não é para te destruir, mas é para te inserir num novo tempo, né? Outra característica da águia é que ela é uma das poucas aves que consegue olhar diretamente para o sol, né? Ela tem uma visão ali muito peculiar. Então, o sol na Bíblia significa Cristo. Tem muita gente que não olha para Cristo, olha só para o problema. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, Ele continua no controle. Deus te fortalece além do que você pode perceber. Então, hoje, renove a sua fidelidade, que a sua fidelidade supere o seu desgaste, que a sua esperança te sustente quando as suas forças naturais acabarem, sabe? Confie antes de agir, né? Permaneça em Deus, permaneça, porque esse texto fala também do permanecer, né? Se esperar tem a conotação de permanecer. O texto não está falando sobre velocidade. Tem gente que associa bênção com velocidade. Ai, Deus não realizou ainda, meu amigo. Então o texto não está falando de velocidade, ele está falando de uma fidelidade sustentada pela graça. Talvez o milagre da sua vida hoje não vai ser o que você está pedindo, mas vai ser você continuar fiel com perseverança no dia a dia. Porque a passagem está falando de vários contextos, olha só. Eles correm e não se afadigam. Correr aqui pode ser sinônimo de grandes obras, de grandes coisas. Agora, caminham e não se cansam. Caminhar é sinônimo da vida cotidiana, é sinônimo do ordinário da vida. E às vezes, para você e para mim, está difícil caminhar. Mas como eu disse, Deus não quer que você aposte corrida com ninguém. Na vida do outro aconteceu, na minha vida não aconteceu. Você não está apostando corrida com ninguém, meu amigo, minha amiga. Você não tem que ter o que o outro tem na hora que ele tem. O que Deus tem para você é único e na hora certa vai acontecer. Deus quer a sua constância, Deus quer a sua fidelidade. Outra coisa que São Gregório de Nissa dizia, que esperar é entregar-se ao movimento do Espírito. Eu gostando dessa palavra, né? O movimento do Espírito. Santo Agostinho também falava sobre isso. O que é o movimento do Espírito? Todos os dias há um movimento de Deus na minha, na sua, na nossa vida. Você sabe que eu aprendi a ser muito atento a isso? Aprendi muito com o Monsenhor Jonas Abib, o nosso pai fundador, né? Mas tem dias que eu acordo, por exemplo, para preparar o programa, e já me vem assim, né, na mente, no coração, não, eu preciso ouvir alguém falando sobre esse tema, uma palestra sobre isso. Eu procuro lá no YouTube, enquanto eu vou ali, escovando o dente, fazendo uma coisa ou outra, ouvindo. Tem dias nos quais Deus me diz simplesmente, fique quieto, fique em silêncio. Tem dias que Deus me pede certas coisas. Por quê? Porque para cada dia existe um movimento do Espírito, né? Você que tem um filho na droga, por exemplo. Talvez hoje o movimento do Espírito é você chegar, conversar com ele, dar amor, dar atenção. Talvez o movimento do Espírito de amanhã seja brigar, seja cobrar. Talvez o movimento do Espírito daqui 3 dias vai ser silenciar e rezar. Então a gente precisa, nessa espera, aprender a conhecer o Senhor e a se deixar conduzir pelo movimento do Espírito, né? Pelo movimento do Espírito. Sabe, esperar não é perder tempo, é se tornar íntimo do Senhor, é ser recarregado pela graça, é entender o movimento do Espírito, sabe? Porque veja bem, existe hoje um movimento do Espírito Santo na sua vida, existe hoje um movimento, sabe? E como o padre dizia, o verbo do renovar não é devolver o que você perdeu, mas é recriar, é trazer novo. Fazer novo que não, trazer do nada o que não existe, fazer algo novo surgir. Então talvez você fale, padre, eu não tenho forças. Não tem mesmo.
Mas Deus hoje está dizendo, eu te recrio na ação do meu Espírito. Eu te recrio, eu te dou uma força que não é tua, que você não teria condição, sabe? Talvez, repito, você esteja hoje cansado de problemas familiares, doenças, crises, incertezas. Deus não exige de você forças. Ele dá força, Ele exige de você perseverança. Ele exige que você espere. Se nós soubéssemos o quanto essa palavra, perseverança, e a outra, fidelidade, tem impacto diante de Deus, nós mudaríamos muita coisa na nossa vida espiritual. Certa vez eu ouvi um autor espiritual comentando, não me recordo quem foi. A gente costuma brincar no seminário que quando você não lembra, você fala que foi Santo Agostinho, né? Que ele falou de tudo, mas acho que não foi Agostinho, não. Que dizia o seguinte, que quando nós chegarmos no céu, Deus vai celebrar conosco. Celebrar no sentido de fazer festa. Não somente as grandes obras, ou aquele dia que você pregou para, 50 mil pessoas, aqui na Canção Nova tem acampamentos grandes, ou o dia que você fez um show para tantas pessoas, no caso do Samuel, que é músico, ou o dia que você conquistou aquela coisa e evangelizou todo o seu prédio, todo o seu condomínio. Não, mas Deus vai celebrar com você cada vez que você se levantou depois de uma queda, cada vez que você se confessou depois de um pecado, cada vez que você pediu perdão depois de uma falta, depois de uma ofensa a alguém, cada vez que você foi capaz de se levantar e perseverar e retomar o caminho da fidelidade. Grandes milagres acontecem na vida de quem persevera fazendo o bem, fazendo o que é certo. Grandes milagres acontecem na vida daqueles que esperam em Deus com fidelidade. Esperar em Deus com fidelidade. Nessa espera, Deus vem até você e dá as forças que você não tem. Ele devolve a coragem que você não tem. Ele te dá a coragem que você não tem. Porque muitas vezes a gente enfrenta um problema, a gente fala, nós pensamos, concluímos assim, e não é mentira. Eu não tenho força para enfrentar isso. Deixa eu te dizer com todo carinho, você não tem mesmo. E talvez não terá por você mesmo. Mas você pertence a um Deus que pode tudo. A um Deus que tem forças, a um Deus que recria a energia, a esperança, a fé. Seja fiel, persevere, continue, sabe? Olha só, outra coisa que os doutores da igreja falam, que eu acho muito interessante, Atanásio, Santo Atanásio. A esperança no Senhor eleva a alma à contemplação das coisas divinas, que não existem, mas que no coração de Deus já estão a acontecer. A esperança eleva a alma, a contemplação das coisas que não existem no mundo natural, mas no coração de Deus já estão acontecendo. Você está entendendo? Então, veja bem, nesse movimento do Espírito, nesse movimento de Deus, a gente precisa, como eu dizia, entender que Ele nos sustenta. E que nele a gente já contempla, sabe? A gente já contempla o que não existe, né? Então, não seja dominado pelo cansaço. Persevere, seja fiel. Deus te dará asas e mais. Hoje Ele já está te dando asas. Agora o Espírito Santo já está vindo sobre muitas mentes cansadas. Me vinha muito isso desde o início da palestra, da pregação. Mentes agitadas. Só Deus sabe que à noite a sua cabeça não para. Como é duro, né? Você tentou explicar, mas as pessoas nem te entendem. Mas o Espírito Santo agora está vindo sobre a sua mente. Eu sinto que o Espírito Santo está ordenando, a palavra é essa. Muitas mentes que estavam desordenadas, pensamentos intrusivos, pensamentos confusos, agitados, até de morte. O Espírito Santo está ordenando a sua mente, sabe? Está te dando forças novas, está recriando em você a coragem que você tinha faltado, que você tinha perdido, perdão, que te faltava, né? E olha só, uma coisa muito bonita é que Deus hoje permite que você entenda o seu processo. Entenda o seu processo, porque outra característica da águia, ela não enfrenta o vento. Porque o vento forte, ele está numa camada da atmosfera, né? Quando o avião atinge uma altura específica, ele sai
vento, aquela corrente de vento, dependendo da altura que ele chegar. E a águia, ela não enfrenta o vento, ela voa acima do vento. O que isso quer dizer? Não enfrente, não bata de frente com o vento, vai para cima, voe, vá para Deus, refugie-se na oração, olhe a partir de Deus, refugie-se no Senhor. Você não tem que se justificar diante de ninguém, você não tem que convencer as pessoas que você é bom, você não tem que, nas injustiças, convencer as pessoas que você está certo, que você agiu bem. Suba, não enfrenta o vento, suba, vá para cima, vá para Deus, porque hoje Ele já está te dando asas de águia, renovando as suas forças, criando uma coragem que não existia, e o que Ele exige de mim e de você é perseverança, é fidelidade, é espera ativa, né? E repito a moção do que eu estava ministrando, é o Espírito Santo que já está indo aí, ordenando mentes, visitando corações. Uma pessoa que se culpa muito por causa de erros e pecados do passado, o Senhor está curando você e dizendo, entenda o movimento do Espírito, é preciso ir para frente, esquece isso. Eu sinto também uma esposa, você está muito amarga. Claro, o seu marido, ele é muito deficitário, ele deixa a desejar, ele não te ajuda, ele tem muitos defeitos. Mas isso não pode destruir a sua paz e fazer você uma pessoa tão amarga e infeliz como você está. O Espírito Santo está vindo sobre você agora, renovando você e te dizendo, suba acima do vento, se refugie-se no meu coração. O Senhor também está tocando uma pessoa que você está fazendo um tratamento que te dá muitas dores físicas, sobretudo na parte de trás, na cabeça do fêmur, ali na lombar, perto da lombar, na coluna, parte de trás esquerda. O Senhor está curando você. Pessoas que estão fazendo hemodiálise, muito sofrimento, o Senhor está visitando você agora, renovando as suas forças, a sua coragem. Uma pessoa que você está fazendo um tratamento de câncer no esôfago, como você está desgastado, o Senhor está renovando você agora, te levantando, recriando a coragem, o ânimo em você. Eu sinto também o Senhor visitando várias pessoas, não é uma não, são várias que estão lutando contra a depressão. Você até pensou em tirar a sua vida, hoje o Espírito Santo está te dando uma ordem, levanta-se, levanta-te, toma um banho, lava esse rosto, você mulher, passe um batom, uma maquiagem, vá se cuidar, vá à igreja confessar, saia de casa. Você que está devendo, está desempregado e só fica na cama porque desanimou, vai buscar emprego, Deus vai te honrar, você vai pagar suas contas e você vai sair de tudo isso de cabeça erguida. Deus está contigo, coragem, é uma espera ativa, não é esperar Deus resolver os seus problemas. Sai dessa cama em nome de Jesus. Uma pessoa que você é um homem, um menino, um jovem, seu nome é Marcelo, você está no crime, na vida do crime. Inclusive ontem à noite você cometeu um roubo, um crime. Você tem uma ficha pesada, você se envolveu até em assassinatos, mas Deus está chamando você, é você mesmo, Ele está chamando você agora para abandonar isso, a buscar a confissão e se entregar a Ele. Ele vai fazer de você um novo apóstolo Paulo, você vai pregar para muita gente, é você mesmo. O Senhor está visitando você, eu sinto que o Espírito Santo está batizando, enchendo muitas pessoas nesse momento. E filho, eu quero receber o seu testemunho aqui. O Espírito Santo está batizando, curando muitas pessoas nesse momento, reordenando. E a imagem que me vinha também era daquele sinalzinho que vai aparecendo quando você está carregando uma bateria, alguma coisa, que vai mostrando o sinal, enchendo, 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 até ficar pleno, né? Full. O Senhor está recarregando a bateria pela ação do Espírito Santo, as baterias emocionais e espirituais de muitas pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. A Ti toda a glória, Deus.